Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala secreta aqui pelo Zoom 7h31. 7h31. Visualizar aqui, já vamos dar início a mais uma sala secreta. Hoje nós estamos na terceira aula sobre narcisismo, desvendando o narcisismo, parte 3. Falei para vocês que eu não iria correr sobre narcisismo, vai ficar aí gravada as aulas, tá? Para poder entendermos sobre narcisismo. Então está gravado. Narcisismo 1, está lá no canal do YouTube. Narcisismo 2, hoje Narcisismo 3. Não sei se eu vou conseguir terminar a apostila. São 52 páginas e eu estou fazendo toda segunda-feira de 7h30 até 8h30, 8h40 no máximo, porque amanhã eu acordo muito cedo para viajar, para ir para Vassouras. Então, eu também não estou querendo correr com essa matéria, essas aulas sobre narcisismo. Eu tenho tantas aulas, eu tenho aulas já prontas aqui para vocês, e essa sala não vai terminar, não, essa sala secreta. É aqui onde os psicanalistas conseguem aprender mais, trocar experiência, trocar ideias. Tem mais de Só nessa sequência aí tem mais de 40 aulas gravadas, fora as outras que estão lá no YouTube do Humaniza. Esse aqui é pelo YouTube do Clube Mente Renovada. Aqui tem alunos do Humaniza, aqui tem alunos do Mente Renovada, aqui tem psicanalistas formados, tem psicanalista em formação. Sejam todos bem-vindos. Ó, já temos a Aline Silva, tá aí, Caroline Martins, lá de São Paulo, psicanalista, Fernanda Fortunato, a de Barra Mansa, psicanalista, Leonardo Araújo, lá da Bahia, do interior, tá? Informação aí, finalizando já. Luciana tá aí, Paulo Henrique, Sebastiana, Valéria Ribeiro, lá da turma de psicanálise de Valverde, Nova Iguaçu. Tá aí, a Branquinha tá aí. Vamos lá, vamos dar início a mais uma aula, tá? Compartilha aí esse link. Minha voz está saindo bem, gente? Compartilhe esse link aí com mais pessoas. Pode compartilhar e eu admito aqui, caso queiram participar. Vou colocar a apostila aqui. É sempre assim, na hora que eu começo a aula, o telefone começa a tocar. Vou fazer um código que eu aprendi com um amigo. Eu vou virar ele de cabeça para baixo, vou botar ele no para vibrar, vou virar ele de cabeça para baixo para eu não ficar vendo quem está mandando mensagem. Mensagem agora só depois da aula. Deixa eu ver, narcisismo na prática. Deixa eu subir aqui onde nós paramos na última aula. Nós paramos aqui, ó. Lembrando que já está gravado lá, tá? Lá no clube, lá no canal do Clube Mente Renovada, já tem Narcisismo 1 e 2, tá? Narcisismo 1 e 2. Hoje nós vamos começar. Você está aqui na sala secreta, só para psicanalistas, terapeutas e psicanalista em formação. Hoje nós vamos falar sobre patologias relacionadas ao narcisismo, tá? Quem não assistiu as outras duas, está gravada lá no Clube Mente Renovada, no canal do YouTube, vai ser retirada do ar daqui a alguns dias. Depois, para assistir, vai ser outro processo. Então, nós vamos iniciar hoje. Qualquer dúvida, está sendo gravada essa aula, qualquer dúvida é só você mandar no chat ou para a aula e te respondo. Qualquer coisa, tá? No final, a gente abre aí para quem quiser falar. Patologias relacionadas ao narcisismo. Transtorno de personalidade narcisista. Aí nós vamos ver o transtorno de personalidade narcisista, explorando as características e implicações. O transtorno de personalidade narcisista é uma condição psicológica caracterizada por padrões persistentes e inflexíveis. Deixa eu admitir aqui. Inflexíveis do comportamento e pensamento que reflete um excesso de narcisismo e uma necessidade constante de atenção e admiração. Então, a patologia, quando já está na doença, então, o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista é quando está em excesso, tá? Reflete em excesso
personalidade, a persistência inflexível por atenção, por admiração, porque nós vimos na primeira aula que existe o narcisismo patológico, que é a doença, mas existe o narcisismo saudável, que é você se amar, você se respeitar, você querer sempre o melhor para você. Existe o narcisismo saudável. Vira patológico quando você quer uma atenção excessiva, quando você quer admiração excessiva das pessoas, aí vira patológico. Então, pessoas com esse transtorno tendem a ter uma autoimagem inflada, falta de empatia, dificuldade de lidar com críticas e frustração. Então, você vê a pessoa que ela tem esse transtorno de personalidade narcisista, ela tem dificuldade, ela tem uma autoimagem muito inflada, sabe? Ela se enche muito, a imagem dela é muito inflada. E nela falta empatia e ela tem dificuldade de lidar com críticas e frustração. Então, você observa, pessoas que têm traços de personalidade narcisista, elas se acham demais e muitas vezes não é, muitas vezes é fantasia da imaginação dela, ela tem uma falta de empatia pelos outros e ela tem também o quê? Dificuldade de lidar com críticas e frustrações. A Angelita levantou a mão. Pode falar, Angelita, deixa eu ver aqui se tem mensagem. A Angelita levantou a mão aí. Quer falar, doutora Angelita? Se quiser, pode falar. Levantou a mão? Não? Então vamos dar continuidade. Visualizar aqui, ó. Levantou a mão. Então... Aí vamos dar continuidade. Preste atenção agora, característica do transtorno de personalidade narcisista. Existem algumas características dessas pessoas que têm esses transtornos. Boa noite, doutora Angelita. Seja bem-vinda. Bruno Dário está aí também. Bruno Dário, sua documentação já está pronta aqui, Bruno Dário. Eu perdi muitos números. Fala comigo. Característica de transtorno de personalidade narcisista. Primeiro, autoimagem inflada. O que é essa autoimagem inflada? Indivíduos com transtorno narcisista frequentemente têm uma visão exagerada, positiva de si mesmo, considerando-se especiais e superiores aos outros. Então, as características, primeira é a imagem inflada. Outra característica aqui, ó, eu esqueci de sublinhar aqui, busca por admiração. Eles têm uma necessidade constante de serem admirados e reconhecidos pelos outros, buscando constantemente atenção e validação. Outra característica de pessoas que sofrem com transtorno de personalidade narcisista é essa busca por admiração. Ele tem necessidade o tempo todo de ser admirado e reconhecido pelos outros. Tá? Então, isso fica toda hora que atenção, toda hora que as pessoas validem os seus sentimentos, toda hora que as pessoas batem palma para elas, isso é uma das características de personalidade narcisista. Outra característica, falta de empatia. A empatia é limitada para as pessoas com esse transtorno. Eles tendem a ser insensíveis aos sentimentos e necessidades dos outros, focando principalmente em seus próprios interesses. O narcisista ele não quer saber os sentimentos dos outros, o que os outros pensam, o que os outros gostam, se está bom para os outros. Ele quer saber do foco dele, os próprios interesses dele. Para ele tem que estar bom, para ele tem que ser o melhor, para ele tudo isso. Claro que nós queremos as melhores coisas para nós, mas não nesse sentido exageradamente, não nesse sentido excessivamente. É uma das características de personalidade narcisista. Outra, exploração interpessoal. Pessoas com transtorno narcisista frequentemente tiram vantagem das relações interpessoais para obter benefícios pessoais sem considerar o impacto nas outras pessoas. Acabou. Existe uma frase que eu aprendi, que eu falo muito, que é: use coisas e ame pessoas. Eu botei isso no meu propósito, na minha vida. Eu amo coisas, eu uso coisas e amo pessoas. Então, computador, meu carro, meu celular, isso tudo, roupa, tênis, eu uso. Pessoas eu amo, eu dou carinho, eu dou abraço, dou amor. Agora, o mundo hoje, principalmente o mundo dos narcisistas, eles amam as coisas e usam as pessoas. Na verdade, tem que ser o contrário. Você tem que usar as coisas e amar as pessoas. Mas o narcisista, assim, os relacionamentos que ele tem interpessoal é tudo para tentar tirar proveito de alguma coisa.
ele é frio e calculista. Tem outra frase muito interessante, se você quiser anotar, não. Você vai interagir comigo. Escreve assim aí no chat para mim. Seja, eu vou escrever aqui para vocês também, ó. Seja interessantes antes de serem interesseiros. Escreve aí. Seja interessante antes de serem interesseiros. Porque existem pessoas muito interesseiras. Elas chegam. A personalidade, o transtorno de personalidade narcisista, ele faz isso, ele explora os relacionamentos interpessoais. Ele já chega mostrando que ele é interesseiro, se você perceber. Pelo contrário, ele não chega mostrando que é interessante. Todas as vezes, nos relacionamentos, seja amorosos, relacionamentos de negócios, relacionamentos de amizade, primeiro você tem que ser interessante, para depois você ser interesseiro. Claro que tudo tem um interesse na vida, mas não dessa forma exagerada. A pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, tudo que ela vê é questão de interesse. Ela não vê ninguém como interessante. Ela olha, não, ali eu vou tirar vantagem, ali vai ser assim, ali vai ser assado. Não, na verdade, você tem que entender. Você que quer fugir desse transtorno de personalidade narcisista, você tem que perceber que você tem que ser interessante primeiro para depois ser interesseiro em qualquer área da sua vida. Outra característica do narcisista, expectativas exageradas. Eles têm expectativas irrealistas em relação aos outros e frequentemente se sentem frustrados quando as pessoas não atendem essas expectativas. Outra característica do narcisista, as expectativas dele nas pessoas são muito exageradas. Irrealista, é surreal. Quando as pessoas não batem aquela meta da realidade que ele quer, da expectativa que ele quer, ele se frustra. E ele acaba usando ou abandonando essa pessoa. Outra característica de uma pessoa que tem personalidade de narcisismo é ele reação a críticas. Críticas e feedbacks negativos são difíceis de aceitar para aqueles que com esse transtorno. Eles podem reagir com raiva, desdém e desvalorização dos outros. Então, a reação deles para a crítica é terrível. Eles não aceitam feedback negativo, eles são difíceis de aceitar. Quem tem esse transtorno de narcisismo, personalidade narcisista, se for negativo a crítica a eles, a reação deles é raiva na hora. Eles desdenham da pessoa e até desvalorizam as pessoas. São as características de pessoas com transtorno de personalidade. Agora, implicação e impacto nas relações. O que o transtorno de narcisismo vai impactar nas relações interpessoais da pessoa? Hoje eu estava falando com uma das nossas mentoradas, uma psicanalista lá do Mato Grosso, estava falando com ela. Aquilo que Melanie Klein falou, que Winnicott falou, que Freud falou, que antecederam, Lacan falou isso, preste atenção. Você tem que bater sempre isso no seu consultório. O que vai interferir na saúde emocional de um adulto? O que vai interferir numa saúde de uma pessoa, seja mental ou emocional? Primeiro, o ambiente que ela foi criada. Tá? O ambiente facilitador, o Winnicott vai falar. Se o ambiente que essa pessoa nasceu foi um ambiente saudável, um ambiente de paz, um ambiente de atenção, um ambiente de carinho, de amor, isso já tem 50%. E outra coisa que vai interferir no crescimento emocional da pessoa é a atenção dos primeiros cuidadores. Principalmente a mãe acaba caindo tudo na conta da mãe e do pai, mas principalmente da mãe e os parentes. Então, o que vai interferir para que eu tenha um bom relacionamento interpessoal, para que eu tenha uma boa saúde emocional e mental? Primeiro, o ambiente facilitador que você viveu, que você foi criado, porque se o ambiente facilitador não foi um ambiente bom, foi um ambiente hostil, de briga, de confusão, isso vai interferir na sua vida. E segundo, os primeiros cuidadores. A atenção que você teve dos seus pais, e principalmente da mãe, com aquele carinho, com aquela self, né? Se você teve esses dois fatores, você já tem bem caminho andado para ter saúde emocional. Se não teve, isso vai interferir lá no adulto, lá na vida adulta, porque o adulto é filho da criança. E até se os seus primeiros cuidadores
não tinham bons relacionamentos interpessoais com família, com amigos, isso vai interferir no modelo também. Então, vamos ver as implicações e impacto nas relações. O transtorno de personalidade narcisista pode ter implicações significativas nas relações interpessoais e no funcionamento social. Pessoas com esse transtorno muitas vezes têm dificuldade em manter relacionamentos saudáveis e em lidar com conflitos de maneira construtiva. Eles podem alternar entre períodos de encanto superficial e desvalorização de outras pessoas. Além disso, as características narcisistas podem impedir o crescimento pessoal, já que indivíduos com transtorno podem ter dificuldades em reconhecer suas próprias falhas e áreas que precisam de melhoria. Então, no que tange relacionamento interpessoal e relações, quem tem transtorno de narcisismo, ele é extremamente dificultoso em fazer amizade, em ter amizade com pessoas, em construir relacionamentos saudáveis e lidar com conflitos de maneira construtiva. Todos os conflitos que vêm contra eles são conflitos destrutivos. Então, eles vão alternar sempre no período de encanto pela pessoa, mas é sempre um encanto superficial. E desvalorização de pessoas. Vamos ver aqui. Boa noite. Mariana escreveu Seja Interessante, Fernanda escreveu, Luciana Cardoso escreveu, Angelita, todo mundo escreveu aí. O tratamento. O tratamento de transtorno de personalidade narcisista pode ser desafiador, uma vez que a pessoa com esse transtorno muitas vezes não vê a necessidade de buscar ajuda. A terapia psicodinâmica, quando a gente fala terapia psicodinâmica, são várias terapias. Aí, a terapia cognitiva comportamental, uma ferramenta da psicologia, a terapia em grupo, a ferramenta da psicanálise da psicologia também, pode ser úteis para explorar as causas subjacentes do transtorno. Então, existe, para se tratar um transtorno de personalidade, tem que ter uma terapia psicodinâmica, várias terapias, várias técnicas, várias teorias para ajudar essa pessoa. Até porque o primeiro passo é fazer ela entender que ela precisa de ajuda. E muitas vezes elas não querem entender, elas não aceitam buscar ajuda. Então, para explorar as causas subjacentes do transtorno, desenvolver empatia e aprender estratégias para melhorar o funcionamento interpessoal. Tem como o narcisista conviver? Tem, ele buscando ajuda, ele aprendendo ferramentas para ele aprender mais empatia, para ele estar junto das pessoas. Em resumo, o transtorno de personalidade narcisista envolve um padrão de comportamento marcado por uma autoimagem inflada, busca por admiração e falta de empatia. Esse transtorno pode ter implicações nas relações interpessoais e no bem-estar emocional. O tratamento pode ajudar os indivíduos a desenvolver uma perspectiva mais realista de si mesmo e a melhorar suas habilidades do relacionamento. Então, isso é como procurar um tratamento para narcisistas. Narcisismo e relações interpessoais. Isso é muito complicado. Narcisismo e relações interpessoais. Explorando a dinâmica complexa do narcisismo, é completo, é muito complexo isso. O narcisismo descreve um padrão de comportamento e atitude onde o indivíduo demonstra um amor excessivo por si mesmo, uma necessidade constante de admiração e falta de empatia em relação aos sentimentos e necessidades dos outros. Essas características podem influenciar significativamente as relações interpessoais, moldando a dinâmica e o funcionamento desses relacionamentos. Então, você vê que no narcisista, para ele ter relacionamento interpessoais é muito complicado, porque a dinâmica dele é muito complicada. Os comportamentos dele, a atitude que ele demonstra um amor excessivo por ele. E ele não demonstra empatia em relação aos sentimentos dos outros. As necessidades dos outros, para ele, não tá nem aí. Por isso que isso é muito complicado nos relacionamentos interpessoais dele. É muito difícil. Impacto. Deixa eu ver o chat aqui.
Boa noite, a Cícera chegou. Boa noite, Cícera. Impacto do narcisismo nas relações interpessoais. Como que o narcisismo vai impactar nas relações interpessoais, ou seja, relações com pessoas que ele precisa ter? Primeiro, busca por admiração. Indivíduos narcisistas anseiam por atenção e elogios. Isso pode se manifestar em uma constante busca por validação e reconhecimento, muitas vezes eclipsando as necessidades e sentimentos do outro na relação. Então, olha o impacto do narcisismo nas relações pessoais. Porque se ele tem relacionamento com pessoas, a primeira coisa que ele quer é a busca por admiração. A Sebastiana mandou: existe narcisista que não ame nem ele mesmo? Que não liga para nada e nem ninguém? Não, não existe isso. É outra coisa. O narcisismo, principalmente, é a busca por admiração a ele. Então, se ele se ama, ele não quer o pior para ele, ele quer sempre o melhor para ele. Ele não está nem aí para o sentimento dos outros, validação do sentimento dos outros, mas ele quer ser reconhecido o tempo todo. Outro impacto do narcisismo nos relacionamentos interpessoais: falta de empatia. A falta de empatia é uma característica central do narcisismo. Pessoas com tendência narcisista têm dificuldades em compreender ou se conectar emocionalmente com as experiências e sentimentos dos outros. Ele não tem empatia. Ele não quer saber se você está chorando, ele não quer saber se você está triste, ele não quer saber de nada. Se não estiver relacionado aos sentimentos dele, ele não está nem aí para você. Outro impacto: relações superficiais. Pessoas com transtornos de personalidade narcisista, eles têm relacionamentos muito superficiais. Relações com indivíduos narcisistas muitas vezes podem ser superficiais, centradas nas necessidades e interesses do próprio narcisista. A falta de interesse genuíno pelos outros pode levar à conexão vazia e insatisfatória. Se ele não tiver interesse em ninguém, ele tendo interesse, ele já vai agir com interesse. Agora, se ele não tiver interesse, se ele tiver interesse em você, ele vai se aprofundar um pouco mais para poder conseguir aquilo que ele quer. Agora, se ele não tiver interesse nenhum, ele vai ter um relacionamento superficial. Bom dia, boa tarde. Tá? É assim que eles agem. Quem tem transtorno de personalidade narcisista. A Valéria escreveu: seja interessante antes de ser interesseiro. Outra dificuldade que ele tem: manipulação e exploração. Pessoas narcisistas podem utilizar suas habilidades de manipulação para alcançar seus próprios objetivos, muitas vezes sem considerar o impacto sobre os outros. Eles podem se envolver em relacionamento apenas quando isso lhes proporcionar benefício. O narcisista, ele só entra no relacionamento para manipular e para explorar as pessoas. Só para isso. Ele só mantém e só se envolve, só mantém relacionamento quando esse relacionamento vai proporcionar benefícios para ele. Fora disso, ele não entra. Outro impacto: dificuldade de lidar com críticas. Críticas e feedback negativos podem ser extremamente difíceis para indivíduos narcisistas. Eles podem reagir com defensividade, negação ou até mesmo raiva, minando a comunicação saudável nas relações. Então não adianta. Ele vai ter dificuldade de lidar com crítica. Qual a diferença entre narcisista e o psicopata? Tá? Uma vez que o narcisista parece não ter sentimentos nem por ninguém, o psicopata não tem sentimentos nenhum, nem por ele. O narcisista não. O narcisista tem sentimentos, sim. Por quê? Primeiro, o sentimento dele é de admiração por ele e amor por ele. O psicopata, ele não tem sentimentos nem por ele. Ele vai atrás para acabar com aquilo que ele quer acabar, ele não importa. O narcisista, ele tem um amor tão grande por ele que ele chega a ser um pouco medroso. Ele não vai naquilo que vai causar transtorno para ele, que vai causar perigo para ele, porque ele se ama muito. E ele não vai entrar em perigo. O narcisista, ele não, dificilmente ele entra em embate. O psicopata não, ele entra em embate. O psicopata entra para te matar. O narcisista não. O narcisista, ele quer se defender. Ele quer defender suas emoções. Não importa quem for. O psicopata, ele não. O narcisista tem sentimento por ele até pelos outros. Por quê? Mas ele só tem sentimentos pelos outros se tiver interesse. O psicopata não. Ele não tem interesse.
O interesse dele é só fazer o mal, tá bom? Outra, vamos ver outra aqui. Dinâmica complexa. As relações interpessoais com pessoas narcisistas tendem a ser complexa e desafiadora. A busca constante por admiração e validação pode levar a um desequilíbrio na relação, onde as necessidades do narcisista são priorizadas em detrimento das outras. No entanto, a personalidade carismática e autoconfiante do narcisista também pode inicialmente atrair os outros, tá? Então, olha, a dinâmica do narcisismo é muito complicada. Ele se ama demais, ele quer validação de admiração o tempo todo, mas existem alguns momentos que a personalidade dele é bem carismática e bem autoconfiante, para inicialmente atrair os outros, tá? Inicialmente ele quer atrair, ele é carismático, ele é autoconfiante, mas só para atrair as pessoas. Impacto no bem-estar. As relações com o indivíduo narcisista podem ter um impacto negativo no bem-estar emocional dos parceiros. Geralmente, quem sofre não é o narcisista, é os parceiros deles. Porque ele é frio calculista, ele quer admiração o tempo todo, mas ele não consegue admirar o outro, ele quer atenção, mas ele não consegue dar atenção para o outro. Então, geralmente, quem vai sofrer com o impacto no bem-estar é esse, que nas relações interpessoais, os seus parceiros é que vão sofrer. A falta de empatia e a busca incessante por gratificação pessoal pode levar a sentimentos de desvalorização e esgotamento emocional. Abordagem para lidar com o narcisismo nas relações. Existem algumas abordagens que as pessoas que convivem com narcisistas precisam ter. Primeiro, definir limites. É importante estabelecer limites claros e comunicar as próprias necessidades em relação com os narcisistas. Definir limite, ó, até aqui você vem, ó, eu preciso disso, acabou. Outra coisa, outra abordagem, comunicação direta. Falar abertamente sobre como o comportamento narcisista afeta a relação pode ser útil. Ó, você é assim, você é egoísta, você se ama o tempo todo. É uma comunicação bem aberta, embora seja importante escolher o momento adequado e a abordagem correta. Mas você tem que manter uma comunicação direta com quem sofre de transtorno de personalidade narcisista. Outra coisa, autocuidado. Priorizar o próprio bem-estar emocional é fundamental quando se lida com relações com tendência narcisista. Se você sabe que você está convivendo com uma das pessoas dessas características, se você chegou agora, está assistindo a sua aula, tem mais duas gravadas. Desvendando Narcisismo 1 e 2, hoje é o terceiro. Assiste as aulas. Se você convive com pessoas assim, tenha o autocuidado. Cuide do seu emocional, cuide do seu amor próprio, vai fazer uma caminhada, vai buscar novas atividades para você, novos relacionamentos com pessoas saudáveis, tá bom? Outra coisa que você tem que ter outra abordagem para lidar, buscar ajuda profissional. Em casos mais graves, buscar a orientação de um terapeuta pode ajudar a compreender melhor a dinâmica e desenvolver estratégias para lidar com o narcisismo nas relações. Por isso que eu falei, eu vou falar sobre narcisismo, as pessoas me pediam, está muito em alta, tem novelas, tem filmes falando sobre narcisismo, mas eu vou falar de narcisismo de forma desvendando e clara. Por isso que eu estou na terceira aula, não estou correndo. Tá? Se eu for fazer 2, 3 horas de aula, eu consigo, mas eu quero fazer conforme eu estou fazendo. Hoje é a terceira aula. Então você tem que entender sobre narcisismo. Em resumo, o narcisismo pode influenciar profundamente as relações interpessoais, muitas vezes resultando em dinâmicas desafiadoras, impactam o bem-estar emocional. Compreender as características do narcisismo e adotar abordagens eficazes para lidar com essa dinâmica pode ajudar a manter relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Então, é muito importante isso. Vamos ver agora narcisismo e a vulnerabilidade. Narcisismo e a vulnerabilidade, uma exploração das contradições internas. Embora o narcisismo possa parecer uma característica de autoconfiança extrema,
ele também está frequentemente ligado à vulnerabilidade subjacente, que já vem com ele. Deixa eu ver aqui o chat. Tem cura para o narcisismo? Vamos lá. Tem como saber lidar. Vamos lá, vamos caminhar. Então, essa aparente contradição revela uma dinâmica complexa, na qual o narcisismo pode ser uma máscara para lidar com inseguranças internas e busca constante por validação. Às vezes as pessoas acham que o narcisista ele é autossuficiente, se ama demais, se gosta demais, tudo isso, mas muitas vezes o narcisismo esconde uma vulnerabilidade, esconde dele uma insegurança, esconde dele uma constante busca por validação. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, primeiro, existe a máscara de autoconfiança. Pessoas com traços narcisistas, frequentemente, projetam uma imagem de autoconfiança e autoestima e superioridade. Essa fachada de autoafirmação pode ser uma maneira de esconder suas próprias inseguranças, medos, uma vez que muitas vezes o narcisismo é uma resposta à fragilidade emocional. Então, o narcisismo, ele vem com vulnerabilidade. Às vezes ele monta aquele personagem, aquela máscara todinha, para esconder... Então, tem que estar, deixa desativada. Deixa eu desativar esse som aqui. Vamos lá. Buscar outra coisa. Busca por validade. Por trás do exterior de autoconfiança, os indivíduos narcisistas, muitas vezes, buscam validação constante dos outros. Isso ocorre porque sua autoestima depende grandemente de elogios e reconhecimento externo, devido à falta de confiança genuína em sua própria valia. Ou seja, muitas vezes ele fica buscando o tempo todo validação, não, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, porque ele realmente tem uma falta de confiança nele. E ele quer o tempo todo ser validado pelas pessoas, porque ele mesmo não se valida. Ele mesmo tem esse medo da confiança e da validação. Outra coisa, a sensibilidade à crítica. A vulnerabilidade narcisista é frequentemente evidente quando se trata de críticas ou rejeições. Embora tentem manter a imagem de autoconfiança, as críticas podem abalar sua frágil autoestima, levando a reações defensivas ou até mesmo agressivas. O narcisista tem a vulnerabilidade dele. Outra vulnerabilidade que ele tem é o medo do abandono. A busca constante por admiração e validação também pode ser uma maneira de lidar com um medo subjacente de ser abandonado ou rejeitado. A dependência de elogios pode ser uma tentativa de manter os outros por perto para aliviar esse medo. Então, o narcisista ele tem muito medo do abandono. É um dos medos que afeta 98% da população mundial. O medo de perder o amor de alguém. Tá? E quando, na verdade, você não perde o amor de ninguém. Enquanto você estiver gerando valor na vida de alguém, você não vai perder. Depois que não tem mais geração de valor, não tem por que ficar juntos. Outra coisa, relações superficiais. A vulnerabilidade narcisista pode levar a relações superficiais, já que os indivíduos narcisistas muitas vezes evitam mostrar suas fraquezas reais. Essa relutância em se abrir emocionalmente pode dificultar o desenvolvimento de conexões profundas e significativas. Outra coisa que vai mostrar a vulnerabilidade narcisista é o autocuidado e a autenticidade. Uma abordagem para lidar com vulnerabilidade subjacente ao narcisismo é incentivar o autocuidado e a autenticidade. Reconhecer as próprias inseguranças e trabalhar para construir uma autoestima mais saudáveis pode reduzir a necessidade de validação externa. Outra coisa que vai mostrar a vulnerabilidade deles, que pode ajudar eles também, é o quê? Está aqui, ó. Terapia e autoconhecimento. Para aqueles que enfrentam desafios significativos devido a traço narcisista, a terapia pode ser valiosa. Explorar as razões por trás do comportamento narcisista e desenvolver habilidades emocionais pode ajudar a pessoa a lidar com suas vulnerabilidades internas de maneira mais saudável. Em resumo,
A relação entre narcisismo e vulnerabilidade revela uma complexidade emocional subjacente. O narcisista, muitas vezes, serve como uma máscara para esconder inseguranças e medos internos, levando a uma busca constante por validação e admiração. Reconhecer essa dinâmica pode ajudar a abordar questões de autoestima e relacionamento de maneira mais profunda e eficaz. Então, muitas vezes, o narcisista está escondendo a vulnerabilidade dele. A bipolaridade faz parte do comportamento narcisista? Sim, faz parte sim. De dia ele está bem, mas à noite está mal. Não só dele, mas de outras também, como esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno bipolar. Narcisismo na cultura e na sociedade. Vamos ver? Narcisismo nas redes sociais. Explorando a dinâmica online, as redes sociais proporcionaram um novo cenário para a expressão do narcisismo, onde as características de busca por atenção, autoimagem inflada e necessidade de validação pode se manifestar de maneiras únicas. O ambiente virtual oferece um palco ampliado para a exibição das próprias conquistas e uma vitrine para a construção de uma imagem idealizada. Então, hoje, a cultura online das redes sociais está ajudando a eles criarem conquista e vitrine para eles, de construção de uma imagem idealizada. Vamos lá. Autoexposição e validade online. Autoexposição constante. Nas redes sociais, os indivíduos podem exibir uma parte seletiva de suas vidas, muitas vezes destacando momentos positivos e conquista. Isso alinha com o desejo narcisista de se destacar e ser admirado. Porque nas redes sociais hoje, as pessoas só botam as suas conquistas. As viagens, as conquistas, tudo aquilo, tudo isso. Então, as redes sociais hoje têm uma autoexposição constante. Então, as redes sociais alimentam o narcisismo das pessoas, que só vão botar as coisas positivas, só vão botar coisas para serem admiradas, só vão botar... Eu brinco, às vezes, falo que as redes sociais hoje são as redes de inveja. Você bota lá para as pessoas verem. Então, quem sofre de transtorno de personalidade narcisista, ele vai colocar suas conquistas para quê? Para ser admirado, para ganhar likes, para ganhar tudo isso. Outra coisa que vai falar sobre o online para os narcisistas. Busca por likes e comentários. A validação online, como número de likes, comentários e compartilhamentos, pode se tornar uma fonte de satisfação para pessoas com tendências narcisistas. Eles buscam a aprovação dos outros para reforçar sua alta estima. Então, as redes sociais vai ajudar muito para quem tem esse transtorno de personalidade narcisista. Construção da autoimagem. Curadoria da imagem. Narcisistas podem gastar tempo considerável na seleção de fotos e conteúdos que mostram a melhor versão de si mesmo. Isso pode levar a uma autoimagem ainda mais inflada, já que somente os aspectos mais positivos são destacados na hora de construir sua imagem nas redes sociais. Outra, comparação e competição. As redes sociais frequentemente incentivam a comparação com os outros. Pessoas narcisistas podem se envolver em competições sutis por atenção e validação, procurando superar as conquistas dos outros. Então, dentro das redes sociais, quem sofre de transtorno de personalidade narcisista, ele sempre vai querer uma comparação e competir. Não, as minhas postagens são melhores, as minhas viagens são melhores. Tudo isso vai interferir nele. Outra coisa, dificuldades ocultas. Apesar da exibição de confiança e sucesso, as pessoas com traços narcisistas podem enfrentar dificuldades ocultas. A busca constante por validação online pode ser uma armadilha, já que a satisfação momentânea obtida pode não preencher a necessidade fundamental da autoestima. Então, existem algumas dificuldades ocultas das pessoas que são narcisistas e vivem buscando validação na internet. Impacto nas relações online. Aí vamos ver relações superficiais. A dinâmica narcisista
pode levar a relações virtuais superficiais, onde a busca por elogios e validação prevalece sobre a construção de conexões genuínas. Então, o online vai interferir também, vai ajudar nessa relação interpessoal online dos narcisistas, porque ele sempre vai querer relacionamentos superficiais só para pegar likes e não para ter construções de conexões genuínas com as pessoas. Outra coisa, reações a críticas. Se eu admitir aqui. Críticas online podem ser especialmente difíceis para pessoas com traços narcisistas. Muitas vezes resultam em defensividade e respostas negativas. Então, as relações de narcisista com a internet, com a online, é muito complicado. Autoconsciência e equilíbrio. Desenvolver uma autoconsciência em relação ao comportamento narcisistas nas redes sociais é importante para buscar um equilíbrio saudável. Isso pode envolver uma reflexão sobre as motivações por trás das postagens e uma avaliação do impacto real na autoestima. Exploração profunda e conexão autêntica. Para evitar a armadilha do narcisismo nas redes sociais, é essencial buscar conexão online mais profundas e autênticas. Isso envolve compartilhar não apenas os momentos positivos, mas também os desafios e vulnerabilidades, construindo relacionamentos baseados em empatia e compreensão mútua. Em resumo, o narcisismo nas redes sociais é uma dinâmica complexa que reflete a busca por validação, a curadoria da imagem e a busca por atenção. Embora as redes sociais possam servir como meio para expressar o narcisismo, também pode ser uma oportunidade para exploração mais profunda, autoconsciência e construção de conexão autêntica. Você vê o tempo todo narcisistas na internet, online. Eles entram... Outro dia eu estava vendo uma reportagem aqui, o narcisista entrou em contato, a menina pegou, uma menina advogada, bonita, inteligente, viu a imagem dele nos passeios, tudo quanto é lugar, se relacionou com ele. Ele manteve um relacionamento bem superficial com ela na internet, mas ele conseguiu envolvê-la tanto que ela pegou 120 mil reais emprestado e entregou para ele, que ele ia botar no negócio dele. Então, ela perdeu o dinheiro todo por quê? Porque o narcisista ele vai atrás de relacionamentos superficiais, mas ele só mantém relacionamento se ele tiver algum interesse. Então, a gente precisa entender que as redes sociais, as redes sociais é feita para você manter relacionamentos, mas tem que ser relacionamentos profundos, tá? As pessoas me veem na internet a mesma forma, quem tiver aí pode falar, ou negativo ou positivo. O mesmo que eu sou na internet, eu sou pessoal, com as pessoas. Mas o narcisista, ele monta um personagem para ele bem tranquilo, bem amoroso, e acaba levando as pessoas aos erros, tirando dinheiro, tirando tudo das pessoas. Outra coisa que nós vamos ver agora. Beber uma água. É cultura do ego e consumismo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, tá. Cultura do ego e o ego consumismo. Cultura do ego e consumismo. Explorando as relações complexas, a interseção entre a cultura do ego e o consumismo, preste atenção nisso, é sério, representa uma dinâmica complexa e influente na sociedade contemporânea. A cultura do ego refere-se a uma ênfase no individualismo, autoimagem e autoafirmação. Enquanto o consumismo envolve a busca constante por aquisições materiais e experiências como uma forma de satisfazer os desejos e necessidades. Vamos ver a cultura do ego e do consumismo. Característica da cultura do ego: individualismo exacerbado. A cultura do ego promove... Deixa eu ver, chegou um chat aqui. Eu sou consumista, professor. Tive que aprender a lidar com isso. A Cláudia falou e falou: eu sou consumista, professor. Tive que aprender. Mas nós, a maioria somos. Temos que aprender a lidar com isso. Vamos lá. A cultura do ego promove a ideia
Opa, deixa eu admitir aqui. Promove a ideia de que o indivíduo é o centro do seu próprio universo, incentivando a busca pelo sucesso pessoal e pela realização individual. É esse individualismo exacerbado. Outra, a autoimagem e o exibicionismo. A busca por validação e admiração é uma característica marcante da cultura do ego, levando muitas pessoas, às vezes, a uma exibição constante de conquista e aspectos positivos na vida. Outra coisa, construção da marca pessoal. A autopromoção se tornou uma norma cultural, onde as pessoas moldam suas identidades como marcas pessoais para destacar as características únicas. Então, aqui começam as características da cultura do ego. Agora, característica do consumismo. Aquisição materiais é a primeira. Primeira característica de um consumismo é aquisição materiais. O consumismo está enraizado na busca por aquisições materiais como símbolos de status e satisfação pessoal. A pessoa de bens é frequentemente usada como uma medida de sucesso. Então, quando você tem a posse dos seus bens, é como se você está medindo o seu sucesso. E por isso que essa é uma das características do consumismo. Quanto mais você tem, quanto mais você consome bens materiais, mais o seu sucesso está crescendo. Se você troca de carro, se você tem um bom relógio, se você... nada que isso nada que isso é negativo, que isso não é para ninguém ter. Todos vão ter, tá? Mas tem que se vigiar quando se tem uma personalidade narcisista. Outra coisa, na característica do consumismo, cultura do descartável. A cultura do consumismo, muitas vezes, leva a um ciclo de aquisição e descarte constante, onde os bens são substituídos rapidamente em busca de novidades. Pessoas descartáveis. Então, ele descarta pessoas, descarta as coisas rápidas. Outra coisa, característica do consumismo, gratificação instantânea. O consumismo é impulsionado pela busca por gratificação imediata, onde a aquisição de produtos é vista como uma forma de alcançar felicidade e contentamento. Então, essas são as características do consumismo: aquisição materiais, cultura dos descartáveis, tem mais. Então, é isso aqui, ó. Eu aprendi uma vez com meu tio, tem um tio que ele é pós-doutorado em economia. Ele falou assim para mim: Michel, deixa eu te ensinar uma coisa para você lidar contra o consumismo. Quando você passar no shopping ou alguma loja e você olhar um tênis, olhar alguma coisa, vai dar muita vontade de você comprar. O que você faz? Respira bem fundo. O respirar é muito bom. É curável. É tratável esse respirar. Ele falou, você respira bem fundo e vai embora. Se no outro dia aquela vontade de comprar não passar, você volta e compra, mas geralmente passa. Se você respirar e não comprar, foi embora, aí ele me ensinou, se você no outro dia tiver com muita vontade, você volta e compra. Mas geralmente a vontade passa. Respira bem fundo, não compra na hora. Relação entre cultura e o ego e o consumismo. Autoimagem e consumismo. A cultura do ego alimenta o consumismo, uma vez que a autoimagem positiva, muitas vezes é vinculada à posse de bens materiais ou experiências que elevam os status sociais. Então, essa relação entre cultura e o ego e o consumismo é isso. Muitas vezes você forma uma autoimagem de consumo. Por quê? Essa cultura que vai alimentando o consumismo, muitas vezes, faz uma autoimagem o quê? Que quanto mais bens você tem materiais, mais os seus status sociais sobem. Não deixa de ser uma verdade. Mas para quem sofre de transtorno de personalidade, tem que prestar atenção. Passa de verdade, Valéria. Marca pessoal e marca comerciais. A construção da marca pessoal muitas vezes se cruza com a marca comercial, onde as escolhas de consumos são usadas para moldar a imagem que a pessoa projeta dos outros. Então, a pessoa vai usar marcas pessoais e marcas comerciais para poder transformar a cultura do ego dela e do consumismo. Vamos ver aqui é uma resistência que vale a pena, é verdade. Impactos sociais individuais.
Existem os impactos dessa cultura do ego, do consumismo. Outros impactos sociais individuais: sobrecarga e insatisfação. O ciclo de aquisição e descarte no consumismo pode levar a uma sensação de sobrecarga e insatisfação, já que a felicidade obtida é frequentemente temporária. Outra coisa, desigualdade social. A ênfase no status material, no consumismo, pode contribuir para a desigualdade social, uma vez que aqueles que não podem acompanhar as demandas de consumo podem se sentir marginalizados. Impacto ambiental. O consumismo excessivo tem impactos ambientais significativos, devido à produção em grande escala, ao desperdício e à exploração de recursos naturais. Busca por equilíbrio. Buscar um equilíbrio entre a cultura do ego e o consumismo é essencial. Isso envolve uma reflexão sobre as motivações por trás das escolhas de consumo, uma avaliação das prioridades pessoais e uma consideração pelo impacto nas comunidades e no meio ambiente. Em resumo, a cultura do ego e o consumismo estão interligados de maneiras complexas, influenciando a maneira como as pessoas se veem e interagem com o mundo material. Compreender essa relação pode incentivar uma abordagem mais consciente e equilibrada em relação ao consumo e à construção da identidade pessoal. Então, a cultura do ego está ligada ao consumo, que vai estar ligado à identidade pessoal do ser humano. Influências culturais no desenvolvimento do narcisismo. Influências culturais no desenvolvimento do narcisismo, uma análise profunda. O desenvolvimento do narcisismo é moldado por uma interação complexa entre fatores individuais, familiares e culturais. Então, o que está ligado, que vai moldar a interação do narcisismo é fatores individuais, familiares e culturais. As influências culturais desempenham um papel significativo na promoção ou contenção das características narcisistas em uma sociedade. Essas influências podem variar amplamente de uma cultura para outra, influenciando a forma como o narcisismo é percebido, incentivado ou desencorajado. Cultura do individualismo ali para o narcisismo. Primeiro, promoção do ego. Sociedades que valorizam o individualismo, muitas vezes, incentivam a expressão e afirmação do self, que é a autoimagem, que pode levar ao desenvolvimento de características narcisistas. Quem tem essa cultura, essa sociedade, que a exposição o tempo todo valoriza o individualismo o tempo todo, pode ajudar nas características de narcisismo. Outra coisa, autoafirmação. A cultura do individualismo enfatiza a importância da autoafirmação e do sucesso pessoal, criando um ambiente onde o narcisismo pode prosperar. Toda hora ficar se autoafirmando, toda hora buscando a importância da autoafirmação, do sucesso pessoal. Temos que ter sucesso pessoal, sim. E se você trabalhar, você vai chegar no sucesso pessoal. Mas essa busca o tempo todo excessiva pode gerar e prosperar o narcisismo. A cultura da imagem. Influência das mídias sociais. Cultura que dão ênfase à imagem e à aparência, como nas redes sociais, pode ampliar os traços narcisistas, uma vez que as pessoas buscam constantemente validação e admiração online. Então, esse tempo todo, essa influência, o tempo todo buscando fama, tudo isso que pode aumentar a validação do narcisismo. E agora, uma admiração online. O tempo todo as pessoas têm que gostar de você. Eu botei desde isso para mim. Você gostando ou não gostando da minha aula, eu vou estar aqui dando aula, porque eu sei para que eu nasci. Eu sei qual é o meu chamado, meu propósito é gerar valores e autoridade de vida. Se você soubesse, eu falo para minha esposa acabou de chegar, eu falei, se você soubesse a quantidade de pessoas que eu já falei hoje, pessoas que eu já mandei áudio, pessoas que eu já gerei valor, pessoas que me chamam, pessoas que hoje chegou até mim que fez um curso de psicanálise não sei aonde, teve uma enchente, acabou com o diploma dele todinho, acabou com tudo, eu peguei, ouvi, tal, vou gerar valor na vida dele. Outra veio isso, perdeu.
vou gerar valor na vida dela. E a vida é assim, eu nasci para isso. Então, eu não vou ficar o tempo todo querendo aplauso de internet, não. Outra coisa, vitrine das conquistas. A cultura da imagem pode levar à exibição constante de conquistas, gerando um círculo de busca por validação online e reforçando a autoimagem inflada. Toda hora na internet fica aquela vitrine de conquista o tempo todo, aí vai o quê? Reforçando a autoimagem inflada que o narcisista tem. Cultura de competição. Impulso pela supremacia. Em culturas altamente competitivas, a busca por superioridade e destaque pode alimentar características narcisistas, já que a vitória é frequentemente vista como uma medida de sucesso pessoal. Então, o tempo todo essas culturas, não, você vai competir, vai ganhar, vai vencer, vai vencer. O Brasil tem isso, o Brasil não valoriza o segundo e terceiro lugar. Só é top da galáxia quem é primeiro. Não, gente. Existe o primeiro, segundo, terceiro lugar, vai até... O Brasil tem essa educação classificatória, né? É do primeiro até o último. Quando, na verdade, a educação tem que ser qualitativa. Qualidade que a pessoa tem. A qualidade que a pessoa existe. Não só classificatória. Você tirou 10, você passou. Você tirou 5, 4, você não passou. Como, na verdade, muitas vezes quem tirou 10 só decorou para poder tirar. E o outro que não tirou 10, ele tem qualidades que o que tirou 10 não tem. Então, esse impulso pela supremacia vai alimentando o tempo todo o narcisismo da pessoa. Outra, comparação constante. A cultura de competição pode levar a uma constante comparação com os outros, estimulando a busca por admiração e validação. Ah, o outro é isso, o outro tem aquilo, o outro é... Então você vai o tempo todo se comparar para poder validar aquilo que você é e acaba causando traços narcisistas. Cultura da humildade e coletivismo. O primeiro, contenção do narcisismo. Em culturas que valorizam a humildade e coletivismo, os traços narcisistas podem ser desencorajados, uma vez que o foco está na harmonia e no bem-estar da comunidade. Quem tem traço de narcisismo, ele não gosta de coletividade, ele não gosta de humildade, ele quer fazer sozinho para receber sempre os elogios. Então, a cultura de humildade e coletivismo pode ir, aos poucos, desencorajando o narcisista para ele perder esses traços. Outra, valorização do grupo. O coletivismo promove a valorização do grupo acima do indivíduo, o que pode limitar o desenvolvimento de uma autoimagem inflada. Equilíbrio cultural. É importante notar que a influência cultural no desenvolvimento do narcisismo não é necessariamente positiva ou negativa por si só. O equilíbrio entre a afirmação pessoal e o cuidado com as relações interpessoais é fundamental para a saúde da sociedade. Uma cultura que promove a autoestima e o sucesso individual pode ser positiva desde que também enfatize a empatia, a responsabilidade, cadê? A responsabilidade social e a valorização das relações humanas. Não tem nada contra uma sociedade promover competitividade, afirmação pessoal, desde enquanto quem está competindo tem empatia pelo outro. Em resumo, as influências culturais desempenham um papel significativo no desenvolvimento do narcisismo, moldando a maneira como as características narcisistas são encorajadas, desencorajadas ou moduladas em uma sociedade. A compreensão dessas influências pode fornecer insights valiosos sobre as dinâmicas sociais e o comportamento individual. Agora nós vamos ver se eu tenho mais informações aqui. Verdade. Eu não avaliava meus alunos pela nota da prova, e sim pelo desempenho durante as aulas diariamente, pelo aprendizado do conteúdo. Isso aí. Isso aí. Eu sou o seguinte, da mesma forma, o aluno entrou na sala comigo e já tem 10. O comportamento, a dedicação dele pode até perder, mas eu consigo. Às vezes eu paro para conversar com a minha orientadora pedagógica, ela fala assim: Fulano, dando um exemplo, ela fala: Calma, Lucas. Eu falo: Não, esse é 6. É, Rebeca, essa aí é 8. Fulano, essa é 10. Ela: Como que você sabe? Eu falei: Porque eu lido com eles, eu sei a capacidade de cada um. Existem crianças que não vão passar disso. Existem crianças que não vão passar de 6.
Não quer dizer que ela não tenha, ela não tenha as características boas, não quer dizer que ela não tem qualidade, não quer dizer que elas não vão crescer na vida, elas podem ser ótimos empresários. Henry Ford, um grande empresário americano, nós andamos no carro dele até hoje, da Ford, ele só tinha a sétima série, mas ele foi um dos maiores empresários do automobilismo americano. Por quê? Ele tinha várias outras características que as provas, que o número, que as séries não deram para ele. Ele tinha constância, ele tinha perseverança, ele tinha determinação, ele sabia montar grupos. E ele falou uma vez: o segredo do meu sucesso é o time que eu tenho. Anota aí no chat pra gente, vamos interagir. Anota assim para mim. Vou anotar aqui também. O time que eu tenho é que vai determinar o meu sucesso. Anota aí. Eu botei no chat aí, copiei. Escreve aí para ficar na sua mente. O time que eu tenho é que vai determinar o meu sucesso. Porque às vezes você está lutando pelo sucesso, mas o time que você tem é ruim. É muito ruim. E como é que você vai ter sucesso? Então, é o time. Deixa eu ver um negócio aqui. Não vai dar para eu terminar hoje, não. Vai ter que ter vai ter que ter a próxima aula. Deixa eu ver. Vamos lá. 8h32. Rapidinho. 2 minutinhos. Eu vou ver. Cadê o bebê do pai que eu não ouvi a voz dele? Cadê? Direitinho? Dei. Muito não vi, cara. Ele chegou, meu. Até de manhã que eu não vejo ele, gente. Ai, coisa linda do pai. Dá tchau, dá. Vou falar. Já volto. Ó, então o povo tá escrevendo aí. Vai interagindo aí. Escreve aí, gente. Verdade. O time que eu tenho é que vai determinar o meu sucesso. Ai. Voltei, gente, voltei. Meu bebê tava chamando. Tá na creche desde cedo, gente. Chegou agora. Desde cedo. Vamos lá. Opa, agarrou aqui minha mochila. Ih, caralho. Agarrou minha mochila e meu carregador. Opa, tudo ao vivo, gente. Não tem nada armado. É tudo ao vivo. Vamos lá. Vamos partir. São 8h33. Vamos partir para a fase final. Tô aqui, ó. O tratamento e a abordagem terapêutica. A psicanálise e o tratamento com narcisismo. Psicanálise e tratamento com narcisismo, explorando a abordagem terapêutica. A psicanálise oferece uma abordagem profunda e holística para compreender e trabalhar com o narcisismo, permitindo uma exploração das raízes profundas desses traços e a possibilidade de transformações pessoais. Ao explorar o narcisismo dentro do contexto psicanalítico, é possível examinar as causas subjacentes, as dinâmicas inconscientes e as estratégias de enfrentamento desenvolvidas. Primeiro, autoconhecimento e reflexão. A psicanálise incentiva o cliente a explorar e compreender a origem de seus traços narcisistas, bem como os padrões de pensamentos e comportamento associados. Isso envolve um processo de autoconhecimento profundo, permitindo que o indivíduo examine as experiências passadas e as influências que moldaram sua autoimagem e autoestima. Primeiro, autoconhecimento e reflexão. Segundo, dinâmicas inconscientes. A abordagem psicanalítica reconhece que o narcisismo, muitas vezes, é influenciado por fatores inconscientes. Ao analisar sons, fantasias, associações, o terapeuta e o cliente podem explorar os sentimentos reprimidos
os conflitos não resolvidos e as defesas psicológicas que contribuem para o narcisismo. Os mecanismos de defesa, como negação, projeção, sublimação, recalque, isso tudo ele vai usando. Relações significativas. A relação terapêutica em si pode ser um espaço importante para explorar dinâmicas narcisistas. O cliente pode projetar aspectos de sua autoimagem e expectativas no terapeutas, permitindo uma análise das relações interpessoais e da busca por validação. É aquilo, transferência. Se tem transferência, é psicanálise. Se não tem transferência, não é psicanálise. Trabalhando com a autocrítica e empatia. A psicanálise busca desenvolver uma autocrítica saudável, permitindo que o indivíduo reconheça suas falhas e vulnerabilidades, sem recorrer à negação ou à inflação da autoimagem. Carrado. Tem, tem um áudio aberto aí. Vamos para fora. Pega um papelzinho para você. Aí. A empatia é cultivada tanto em relação aos outros quanto a si mesmo, auxiliando na superação da sensação de superioridade narcisista. Processo de transformação. O trabalho psicanalítico com o narcisismo visa promover um processo de transformação pessoal e se envolve não só uma compreensão intelectual dos traços narcisistas, mas também uma mudança emocional profunda e uma alteração nas estratégias de enfrentamentos inadequados. Aceitação e mudança. A psicanálise não busca eliminar completamente os traços narcisistas, mas sim integrá-los de maneira saudável à personalidade do cliente. E se envolve aceitar a existência desses traços enquanto se trabalha para minimizar os aspectos funcionais e prejudiciais. Em resumo, a abordagem psicanalítica oferece um espaço de exploração profunda e transformação para aqueles que desejam entender e trabalhar com o narcisismo. Ao examinar as causas subjacentes, as dinâmicas inconscientes e as estratégias de enfrentamento, a psicanálise permite uma mudança emocional e comportamento duradouro, promovendo um desenvolvimento pessoal equilibrado. 7.2. Processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, navegando nas profundezas da própria essência. O autoconhecimento é um processo contínuo e significativo de explorar a própria identidade, compreender emoções, crenças, valores e padrões de pensamentos que moldam quem somos. Esse processo envolve uma jornada interna que leva a clareza, autenticidade e crescimento pessoal. Autoconsciência. Para que haja um autoconhecimento, precisa ter uma autoconsciência. Primeiro, exploração interna. O processo de autoconhecimento começa com a disposição de explorar os recantos internos da mente e do coração. Isso inclui examinar pensamentos, sentimentos, motivações e experiências passadas. Outra coisa, na autoconsciência, observação sem julgamento. A autoconsciência envolve observar a si mesmo de maneira neutra, sem julgamentos severos. É a capacidade de reconhecer suas qualidades positivas e desafios sem crítica excessiva. Eu sou um merda, eu não é assim. Quando você vai fazer um autoimagem, você vê até os seus erros, mas você consegue consertar. Os seus erros é esse, é isso, isso, isso. Mas se você mudar aqui, mudar um hábito ali, você consegue. Não é o tempo todo ficar se julgando. Não é se autoanalisar, se autoconhecer para se julgar, mas para tentar mudar. Reflexão profunda. O autoquestionamento. Fazer perguntas profundas sobre quem você é, o que valoriza e por que toma certas decisões é essencial para uma jornada de autoconhecimento. Por que eu faço isso? Por que eu quero isso? Por que eu tomei essa decisão? Nós sabemos que 80% das decisões que tomamos é de forma inconsciente. Nós trazemos do nosso inconsciente coletivo e muitas vezes não é nosso. Então temos que fazer uma autoanálise. Análise de padrões. Observar padrões repetitivos em comportamentos, relacionamentos e reações emocionais. Pode revelar insights sobre sua psicologia interna. Exploração emocional. Primeiro, aceitação das emoções. Reconhecer e aceitar suas emoções é fundamental. Isso envolve não apenas emoções positivas, mas também aquelas que podem ser desconfortáveis e difíceis.
As pessoas só querem aceitar as suas emoções boas, as difíceis, as complicadas, eles querem sublimar, eles querem recalcar, eles querem guardar no consciente. Mas por que eu tomei essa decisão? Por que muitas vezes eu sou errado? Por que muitas vezes eu tenho esse desejo? Por que muitas vezes eu tenho essas vontades? Tem que fazer esse autoconhecimento. Outra coisa, origens emocionais. Explorar as origens de suas emoções, incluindo experiências passadas e influências familiares, pode ajudar a compreender por que você se sente, o que sente. Então, origens emocionais. Valores e crenças para o autoconhecimento. Identificação de valores. Descobrir seus valores fundamentais ajuda a guiar suas decisões e suas escolhas na vida. Lembrando que as decisões que você toma hoje é o que vão influenciar seu futuro. As que você tomaram hoje, ontem, as que eu tomei ontem, é que eu cheguei até aqui. Sejam elas positivas ou negativas. Outra coisa, questionamento de crenças. Examinar suas crenças arraigadas, crença religiosa, tudo isso, e avaliar se elas ainda não são válidas ou úteis. É parte do crescimento pessoal. Eu tinha essa crença. Será que ela é válida até hoje? Eu deixo. Se não é, eu tiro. Isso é assim que eu tiro ali, coloco aqui, ainda vai me trazer benefício? Vai me levar a algum lugar? Eu deixo a crença. Se não vai, você tira. Autenticidade e crescimento. Expressão autêntica. À medida que você se conhece melhor, pode se expressar de maneira mais autêntica, alinhando suas ações com seus valores e identidade. Outra coisa, desenvolvimento pessoal. O autoconhecimento contínuo leva a um crescimento pessoal constante. Confronta os desafios e aprender com eles é parte integrante do processo. Práticas do autoconhecimento. Primeiro, meditação e mindfulness. Eu tenho uma aula lá no YouTube do Clube Mente Nova que fala só sobre mindfulness. Práticas que ajudam a focar na experiência presente e observar os pensamentos e sentimentos de forma não julgadora. Meditação guiada e mindfulness é concentração plena naquilo que você está fazendo. Escrita reflexiva, isso é muito bom. Manter um diário ou escrever sobre suas reflexões e experiências podem trazer clareza e insights. Diálogo interno. Eu faço isso direto. Os outros podem até pensar que eu sou maluco. Eu dirijo fazendo isso, eu ando fazendo isso. Conversar consigo mesmo de maneira gentil é encorajadora. Ajuda a identificar pensamentos e padrões de pensamento. Eu fico, Michel, tu é bom, Michel. É isso, Michel. Você foi chamado para isso. Eu nasci para isso. E é bom você fazer um diálogo interno com você sempre. Benefícios duradouros. O processo do autoconhecimento não apenas proporciona uma compreensão mais profunda de si mesmo, mas também ajuda a tomar decisões mais alinhadas com suas necessidades e objetivos. Promove relacionamentos mais autênticos, bem-estar emocional e crescimento espiritual. Em resumo, o autoconhecimento é uma jornada que leva à compreensão profunda de quem somos e ao desenvolvimento pessoal contínuo. É um investimento em si mesmo, um caminho que leva a uma vida mais autêntica e significativa. Escreve para mim no chat assim, eu vou escrever, ó. Deixa eu ver aqui para eu escrever no chat. Isso é muito massa. Escrever assim, ó. O autoconhecimento. Se quiser, copia a minha cola. O autoconhecimento. Calma aí. O autoconhecimento é um investimento em mim e que dará resultados positivos. Invista em você. Invista em você que você vai ver. Invista no seu autoconhecimento, invista em você, acredite em você que você vai ver como você vai crescer. Vamos ver aqui se dá para eu terminar hoje. Desafio no tratamento, empatia, foco na mudança, narcisismo e criatividade. Daniela entrou, conclusão. Ainda falta muita coisa. Gente, deixa eu ver aqui, escreveram, vou ver quem escreveu, já são 8h45. Ó, ó. Fernanda Fortunato escreveu, Luciana, Cláudia Fanai, muito obrigado pela interação. Autoconhecimento e investimento em mim dará resultados positivos. Ó,
Ana Lúcia, Cícera, o Bruno escreveu, a Kátia Balbino, todo mundo está escrevendo. Gente, são 8h45, eu vou parar por aqui, porque amanhã eu tenho que acordar às 5h40 para estar em Vassouras cedo para dar aula. Tá? Eu estou fazendo aula sobre narcisismo, tá? Tem lá no YouTube já gravado no Clube chamado Narcisismo, Desvendando Narcisismo, parte 1, Desvendando Narcisismo, parte 2, e esse agora é Desvendando Narcisismo, parte 3. Semana que vem eu vou chegar para 7h30 para terminar, vai ser o Desvendando Narcisismo, parte 4. Eu vou fechar, falei no desafio no tratamento do transtorno narcisista, complexidades psicológicas, vou falar sobre resistência à mudança, falta de empatia, crença na superioridade, estratégia de enfrentamento disfuncionais, foco na mudança gradual, vou falar sobre narcisismo e criatividade, vou falar sobre várias coisas e vou encerrar com técnicas, aqui, ó, vou encerrar com técnicas, e tem muita coisa, técnicas, considerações finais, e vou encerrar com técnicas e tarefas para você usar. Vou dar técnicas para psicanalista usar no consultório e vou dar tarefas para passar para os pacientes, tá? Te encontro numa próxima aula. Várias pessoas escreveram, ó, Ana Lúcia, Lucinda, então, te encontro na próxima segunda-feira às 7h30, tá? Não sai agora, nós vamos tirar as nossas fotos, vou interromper a apostila. Quem vai printar para a gente hoje aí as fotos? Abrem todas as câmeras, abrem as câmeras, tá? Abrem as câmeras. Não esqueçam de printar e marcar lá, @Clube Mente Renovada, @Psicanalista Michel Silva e @Humaniza EAD. A Sebastiana, estou no trem. Tá tranquilo, Sebastiana? Fica em paz. Ó, quem printou, printei uma. Vamos para a próxima página. Ó. Aqui na próxima tem Elisete, do Rio, a Cícera de Brasília, Leonardo da Bahia, tá? A Luciana do Rio, a Lucinda do Rio, doutora Lucinda, vamos lá? Vou printar aqui. E aqui está Daniela, a Cláudia do Mato Grosso, Cuiabá, o de Amorim, Araputanga, bom, Valéria do Rio, Viviane, Bruno Dário, doutor Bruno Dário, Ana Lúcia. Vou printar, hein? Calma aí, printei. Vamos para mais. Aqui a Daniela não apareceu. Vou printar a Daniela agora. Vamos lá. Mais um. Elisete do Rio, Elemara, Aline Silva, Carolina Martins, tudo com a câmera fechada, eu vou printar assim mesmo, tá, gente? Só o nome. Vamos abrir? Não quero causar trauma em ninguém por não querer abrir câmera, hein? 1, 2, 3. Não vai abrir, vou printar. Vamos lá. Vamos lá. Nada de narcisismo, não querer aparecer com o cabelo que não está feito, tá sem escova, alguma coisa. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Ficaram Eu 20. não saí. Quem não saiu? Eu. Deixa eu printar então agora. Sorrisão bonitão. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, você que é aluno do Humaniza e do Mente Renovada, não deixe de acertar suas mensalidades para continuar cada vez mais. Toda segunda-feira eu estou aqui com aulas extras, tá? E nós temos algumas turmas, turma na Taquara, turma em Andrelândia, algumas turmas que eu estou fazendo aulas ao vivo pelo Zoom. Então, eu estou sempre disponibilizando aulas, tem as aulas oficiais da grade, tá? E tem as aulas extracurriculares que eu estou dando nas segundas-feiras, tá bom? Não desista do seu curso, eu sei que você vai chegar até o final, temos várias novidades aí, você que é psicanalista, temos aí o doutor honoris causa para você, temos o plano de mídia, você quer ter página de venda? Você quer ter página que fale sobre você, sobre o seu negócio? Nós temos aí um plano de mídia para você, R$ 97,00 por mês, você tem direito a 3 páginas por mês, página de captação, página de venda com seu rosto, com seus links de pagamento. Entre em contato com a gente, tá? Qualquer dúvida, qualquer ajuda, só chamar aqui. Fiquem na paz, eu vou dormir, que amanhã eu tenho que ir bem cedo viajar para Vassouras, mas é muito bom estar com vocês. Até a próxima segunda. Quem precisar, pode entrar em contato. Sintam todos amados por Deus e por mim.
tá? Vou gravar essa aula e vou disponibilizar. Vai sair, provavelmente amanhã às 19h30 vai sair como estreia. Quem quiser rever, amanhã às 19h30, tá bom? Um grande abraço.